Olá, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rômulo e é uma alegria poder estar aqui com vocês de novo, dividindo aí a palavra. Hoje é um momento muito especial. De manhã já foi incrível poder ter escutado esse testemunho da Arlise e agora de noite, mais uma vez, a gente percebe que durante esse momento de Surdo-Olimpíadas, o reino de Deus invadiu esse evento, invadiu esse movimento e se manifestou no meio dessas pessoas. E eu quero continuar falando sobre a invasão do reino de Deus através de uma história contada pelo próprio rei. Então, nós vamos entrar através do Evangelho de Lucas na parábola do semeador. É um texto muito bonito, um texto muito interessante que você, por sinal, vai encontrar nos 3 evangelhos chamados de sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos assim pela grande quantidade de histórias em comum que eles trazem. Diante disso, eu quero começar aqui, conversar contigo sobre essa passagem de Lucas 8, pensando no seguinte: é uma narrativa muito interessante porque Lucas ele vai escrevendo a Teófilo uma narrativa sobre Jesus, o rei e o seu reino. E é interessante também perceber que Teófilo, o nome Teófilo, ele significa amigo de Deus, querido de Deus. Então Lucas, ele está escrevendo para um amigo de Deus sobre Jesus, o rei e o seu reino. Muito curioso, né? Mas antes de entrar no capítulo 8, eu queria dividir com você um pouco sobre o início desse texto lá em Lucas 1, para você entender o contexto em que Teófilo estava e que Lucas estava se propondo a escrever para ele. Você pode acompanhar pela sua Bíblia, seu celular, ou acompanhar aqui pela tela, Lucas 1, do 1 até o 4, que diz assim, ó: visto que muitos empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. E, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde sua origem, dar-lhe por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que você foi instruído. Ok? Teófilo, alguém provavelmente de origem grega, conhece a Jesus, se converte, mas ele tem muitas dúvidas sobre a sua fé, porque devia ser mesmo uma coisa muito complexa para Teófilo. Ele, como um grego, se aproxima de judeus que falam de seu rei e de um novo reino, mas também tem os judeus que falam de um outro reino que não é aquele. Imagina só para Teófilo essa situação. Ele, um grego, uma cultura diferente, costumes diferentes, se convertendo, tendo contato com uma nova fé, e aí no meio disso tudo tem saduceus, tem fariseus, tem um templo, tem sacrifícios, mas também tem pessoas falando de Jesus. E é muita informação e provavelmente ele deve ter ficado confuso com isso. Eu ficaria confuso. Para quem vinha de fora, era muito difícil, não era simples entender toda essa realidade, essas diferenças. E existia uma enorme diferença entre a religião judaica e o reino de Deus. Entre essa religião tardia, o judaísmo tardio do primeiro século, que é diferente do judaísmo praticado no Antigo Testamento. Ainda hoje, gente, se eu posso usar essa expressão para quem vem de fora, né? Ainda hoje, para quem vem de fora, é bem difícil entender o que acontece nesse cenário chamado evangélico, né? Afinal, tem gente com a bandeira de Israel, gente com a espada de Josué, gente com o cajado de Moisés, gente que cobra, gente que vende, gente que se veste de Fred Flintstone, tudo isso em nome de Deus. Então é muita informação diferente e é natural que as pessoas fiquem confusas.
E eu imagino Lucas falando, nossa, Teófilo, no meio disso tudo, para onde que eu... Perdão, nossa, no meio disso tudo, para onde que eu vou, Lucas? Para onde que eu vou? Talvez essa tenha sido uma questão de Teófilo. Mas é muito interessante, é muito legal você perceber como que Lucas ele vai escrevendo aqui para Teófilo e vai fazendo a diferença entre esses pontos, como que ele vai mostrando aqui esses detalhes. Então, antes de nós entrarmos no capítulo 8, eu quero dar uma passada contigo, rapidamente, sobre os capítulos anteriores. Começando ali pelo capítulo 3, para você entender todo esse contexto. No capítulo 3, o que a gente vai ver ali? Licença aqui, gente. No capítulo 3, a gente vai perceber o ministério de João Batista, a rachadura que existe nesse momento entre a religião judaica e a fé cristã, que acontece através do anúncio de Jesus dizendo, perdão, através do anúncio de João dizendo sobre um novo reino que se aproxima. No capítulo 4, você vai ver a tentação de Jesus, sua missão e seu ministério na Galileia, ele na sinagoga, como que as pessoas se impressionavam com as suas palavras, como que elas se maravilhavam com a sua doutrina, mas como Jesus também é rejeitado em Nazaré, sua própria cidade, ali acontece aquela situação de olhar e falar, ah, peraí, esse aí não é o filho de José e Maria, o filho lá do carpinteiro, agora está dizendo que é Messias? Interessante isso, né? Acontece a cura de um endemoniado em Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro e várias outras curas. Lucas ele vai demonstrando aqui para Teófilo que Jesus ele tem poderes sobrenaturais e que de verdade repousa sobre ele o Espírito de Deus. E aí você vai para o capítulo 5, Jesus chama os primeiros discípulos, tem a grande pesca, mais uma vez Lucas vai narrando tudo isso para Teófilo, vem a cura de um leproso e de um paralítico, ambos em Cafarnaum. E aí, tanto esse leproso quanto esse paralítico eram pessoas excluídas da sociedade, eram párias, pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas que não eram contabilizadas, que não eram inseridas, pessoas que socialmente não existiam. O paralítico era aquele camarada que ele devia estar daquele jeito porque cometeu algum pecado, então está desse jeito, né? E o leproso era um imundo segundo a lei deles. Jesus ele se aproxima desses dois e além de curá-los, Jesus os insere de novo na sociedade. Pela lógica de Jesus, na mesa do reino sempre existe um lugar para o pecador. Sempre. A mesa do reino não é uma mesa excludente. O reino de Deus não exclui. O reino de Deus inclui, acolhe, abraça, envolve. É um reino que estende a mão, que estende a misericórdia e a graça. E Lucas vai mostrando para Teófilo que o reino de Cristo, ele abraça os excluídos, transformando a vida deles e tornando eles parte do seu reino. Ainda no capítulo 5, a gente vai verificar aqui que Jesus ele é convidado, que Jesus ele vem convidando Mateus para ser um discípulo. Mas aí é outro choque, porque olha só, ele já trouxe o leproso que foi curado, ele já trouxe o paralítico que foi curado. Ô Jesus, espera aí, o leproso e o paralítico até vai, né? Agora o publicano, Jesus, o publicano era outro imundo. Por quê? Ele era um judeu que cobrava imposto dos judeus para Roma, e isso para os judeus era muito complicado, um traidor. E o capítulo 5 ele vai seguir falando sobre Jesus ser convidado por Mateus para um jantar, onde Jesus vai, se senta à mesa com publicanos e pecadores, e ali ele fala do seu reino, em pessoas que também eram excluídas daquela sociedade judaica, pessoas que não eram benquistas. Aí a gente vai para o capítulo 6, e no capítulo 6 você começa a ver a relação de Jesus com o sábado, a inquietação dos religiosos, a cura do homem que tem a mão ressequida num sábado. Lucas vai apresentando, vai mostrando a Teófilo que existe aqui um embate entre essa religião judaica e a fé que é apresentada por Jesus Cristo. Jesus ele escolhe os 12 discípulos, vem as bem-aventuranças, vem os ais, né? Ai de vós, escribas e fariseus, que falam, mas que são inimigos de Deus, blá, blá. Ele fala do amor ao próximo,
a parábola de um cego que guia outro cego, e ele vai criando aí uma animosidade entre os religiosos da época. E o capítulo 6 ele vai seguir falando sobre a árvore e seus frutos, sobre os dois fundamentos, a casa feita sobre a rocha, a casa feita na areia. Aí vem o capítulo 7, que é um capítulo maravilhoso, lindíssimo, onde a gente percebe a cura do servo do centurião romano, onde o próprio Jesus ele se impressiona pela submissão e pela humildade daquele centurião que é demonstrada ali, onde Jesus percebe nele uma fé que ele não tinha visto nem mesmo nos judeus. E Lucas vai dizendo para Teófilo que o reino de Deus, além de trazer para dentro os excluídos, transformando e curando essas pessoas, ele também vem trazendo publicanos e pecadores que recebem a fé em Jesus. Mas Lucas também vai dizer que tem pessoas que dizem ter fé, mas não aceitam o reino de Deus. Jesus ele vai demonstrando isso. Em seguida você vai ver a cura do filho da viúva de Naim, e pelo texto a gente percebe que essa viúva ela não tem orado, não tenha demonstrado fé, mas que a misericórdia de Jesus é apresentada e o reino de Deus se manifesta. Então, de um lado, eu tenho a grande fé de um centurião romano pela cura do seu servo, e do outro eu tenho uma mulher que nem sequer teve tempo de orar, e Jesus, numa caminhada de 50 quilômetros, vai até aquela mulher, acolhe, a abraça e oferece misericórdia. Ainda no capítulo 7, a gente encontra aqui a narrativa de João Batista enviando seus discípulos. E eles chegam para Jesus e falam: Jesus, João pediu para a gente perguntar, o Senhor era quem a gente estava esperando ou a gente ainda tem que esperar por outro? E aí Jesus responde para eles: ó rapaziada, voltem lá e digam para João o que vocês estão vendo e ouvindo aqui. Falem para João que os cegos estão vendo, que os aleijados estão andando, que os leprosos estão sendo purificados, que os surdos ouvem, que os mortos são ressuscitados, que as boas novas elas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E aí, por fim, no capítulo 7, a gente vai ver Jesus entrando na casa de Simão, o fariseu, onde tem aquela cena da mulher que estava chorando aos pés de Jesus e de repente ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos e logo em seguida ela derrama um bálsamo, um perfume caríssimo aos pés de Jesus. E aí vem aquela frase de Simão: olha, se ele soubesse quem é essa daí, a vida que ela leva, duvido que ele deixasse ela encostar nele. Isso daí, ó, isso é uma prostituta, pecadora, vale nada, sem vergonha. Talvez nós disséssemos coisas piores no dia de hoje, né? É interessante que nessa narrativa, Lucas ele vai trazendo aqui um paralelo e apresentando para Teófilo que aqueles escribas, aqueles fariseus, eram pessoas de um conhecimento enorme sobre a sua lei, sobre a fé, mas que eles não tinham misericórdia e nem compaixão nos seus corações. Esse relato de Lucas, ele vai mostrando para a gente, ele vai mostrando aqui para Teófilo, que a religiosidade, ela vai formando pessoas que são estritamente focadas no cumprimento de protocolos, no cumprimento de regras, mesmo que para isso o próximo sofra. Eu tenho que cumprir. E tudo isso, gente, foge completamente ao princípio de amor, compaixão, misericórdia e graça do reino de Deus. Então agora a gente vai entrando aqui no capítulo 8. E esse capítulo 8, Jesus ele vem apresentando a parábola do semeador, que é o foco do nosso comentário de hoje aqui. Essa parábola ela é conhecida por muita gente como a parábola das parábolas. Dizem que para você entender as outras parábolas, tem que entender essa parábola. N.T. Wright, que é um escritor que eu gosto bastante, ele disse que essa parábola aqui, dentro do escrito de Lucas, ela é como se ela fosse o fechamento de uma sessão. Eu até comentei isso de manhã, na terça-feira eu defendo o meu mestrado, então nos últimos meses eu fechei muitas sessões, que são blocos de texto, onde eu tenho que falar sobre um determinado assunto em vários aspectos, mas eu estou falando sobre o mesmo assunto.
Tudo que Lucas escreveu até agora para Teófilo, que rapidamente eu disse aqui, ó, o reino que chega, o novo rei, o espanto das pessoas com as palavras de Jesus, a resistência dos fariseus, a resistência dos religiosos, dos escribas, dos saduceus, o reino humano que não satisfaz o homem, o reino da religião que é cheio de hipocrisia, em contraponto com o reino de Cristo que traz misericórdia e graça. Tudo isso aqui, parece que isso fecha, parece que isso culmina, segundo fala N.T. Wright, parece que tudo isso vai apontando, vai fechando. Essa parábola do semeador, ela é a conclusão de todos esses outros capítulos, de todas essas narrativas. Mas eu só gostaria que você lembrasse que quando Lucas escreve isso daqui, não tinha essa separação de capítulos e versículos que a gente tem. Era um texto corrido, uma carta, talvez um livro. Então vamos para o capítulo 8 aí. Você pode acompanhar, vai aparecer em algum momento aí. Versículo 1. Mas aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Eu vou pedir para segurar esse texto aí um pouquinho na tela. É muito interessante que quando a gente estava falando do capítulo 7 agora há pouco, nós vemos a narrativa da mulher pecadora que unge os pés de Jesus, né? E para aqueles religiosos, aquilo já era complicado. Então Lucas ele já chega para Teófilo aqui, dizendo, Teófilo, tinham muitas outras. Tu acha que era só aquela? Tinham muitas outras. Interessante essa narrativa de Lucas, né? Porque além do leproso, além do paralítico, além do publicano, numa sociedade extremamente machista, onde mulheres também eram párias, não eram contabilizadas, ele já vai dizendo, esse reino é um reino onde as mulheres também têm vez. E aqui no capítulo, ele vai, nesses primeiros versículos, ele cita 3, né? Maria, que provavelmente era da cidade de Magdala, por isso era chamada Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, de quem nós não temos aqui muita informação de quem seria ela, né? Todas elas, absolutamente todas, foram libertas e curadas. Todas. E aí, para aquela sociedade, talvez Joana fosse uma exceção à regra, porque ela era esposa de um procurador de Herodes, principalmente para os saduceus, porque eles tinham interesses em comum, o seu bolso era preso a Herodes. Então, não, ela é uma exceção à regra, uma santa mulher, né? Lucas ele vem dizendo aqui, ó, Teófilo, haviam muitas outras mulheres que foram libertas e curadas por Jesus, e posteriormente elas servem com os seus bens. Nessa narrativa, Lucas ele vai nos levar a entender que essas pessoas pecadoras, presas, quando elas reconhecem seus pecados, são libertas, reconhecem Jesus, o seu reino, de alguma maneira elas contribuíam para que esse reino fosse adiante. Quando Lucas escreve aqui, serviam, ajudavam com seus bens, o termo original que é usado aqui é o verbo diaconel, de onde nós tiramos diaconia, o serviço, ou diáconos, né, que são os servos. Gente que reconhece seu pecado, que necessita de libertação e que quando é liberto vira servo. O reino de Deus é um lugar de pessoas que são libertas e que viram servos, que viram servas. Continuando o texto aqui no versículo 4, quando uma grande multidão se reuniu, as pessoas de todas as cidades vieram até Jesus e ele disse por parábola, um semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e os espinhos ao crescerem com ela sufocaram. Outra, por fim, caiu em boa terra,
cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: o que significa essa parábola? Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram, depois vem o diabo, tira-lhes a palavra do coração, para que não aconteça de que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre os espinhos são estes que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então é interessante porque Jesus aqui, ele já contou a parábola e ele já explicou tudo, né? Não preciso mais fazer nada. Eu posso dar boa noite para vocês, desejar que vocês vão para casa em paz, que tenham uma ótima semana. Não preciso falar mais nada. Jesus fez tudo. Então eu vou só fazer algum comentário aqui, porque Jesus já pregou tudo que tinha que pregar. Jesus, por que você fala por parábolas? Essa foi uma pergunta. E aí Jesus responde o que para eles? Pessoal, eu falo por parábolas para que vocês entendam e eles não. É muito interessante como tudo na Bíblia aponta para Jesus. Se você já vem na comunhão há algum tempo, você já deve ter escutado isso várias vezes aqui, o Davi, o Felipe, o Josi e outras pessoas falando sobre isso, né? Essa fala de Jesus que a gente acaba de ler aqui no capítulo 7 ali, onde Jesus fala para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, ela se remete a um texto de Isaías 6, versículo 9, onde diz: vai e diga a este povo, ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber, torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche-lhes os olhos, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados. Se você ainda não leu o profeta Isaías, eu te convido a ler corrido esse texto de Isaías, pelo menos o capítulo 5 e 6, para entender esse contexto dessa parábola aqui, por que Jesus volta para esse texto. Mas Jesus, ele fala de um jeito muito simples. Ele usa de figuras que aquelas pessoas conheciam, que eram muito comuns no dia a dia daquelas pessoas, porque eles conheciam aquela realidade. Era uma sociedade agrária, não era industrial, tecnologia muito primária ainda, então eles conheciam aquele costume de abrir valas, né, abrir pequenos buracos. Depois disso vinha o semeador, que era alguém que carregava ali um bornal, uma sacola de sementes, ia jogando as sementes manualmente naquelas valas. Depois ele cobria, né, regava e aguardava aí o ciclo da natureza até que brotasse. Essas pessoas, elas conheciam muito bem essa realidade. Elas sabiam, quando jogavam as sementes, nem sempre aquelas sementes caíam exatamente na vala que foi aberta para isso. Ele não estava falando de uma cultura de um outro povo, ele não estava falando de uma cultura do futuro, não. Era de uma cultura deles, algo que eles viviam, era o cotidiano deles. Eles sabiam que quando algumas sementes, né, elas caíam pelo caminho ali onde o semeador estava jogando, aquelas sementes, elas não iam frutificar, porque era um terreno duro onde ele estava passando, era um terreno que não era preparado, elas eram pisadas. Outras poderiam ter caído no meio das pedras ali, e aí por falta de umidade iam secar, eles sabiam disso. Ainda tem aquelas sementes que caíam em lugares paralelos, com outras ervas, muito mato, espinhos, não na vala onde deveriam ser plantadas. Aí elas são sufocadas e não produzem nada também. A semente de verdade é aquela que caiu no lugar certo, na vala que foi aberta.
que eles fecham, que ela vai receber água, os sais minerais, e aí pelo fenômeno da natureza elas frutificam, nascem as hortaliças, os pomares e vêm os frutos ao final da estação que elas devem florescer, né? Eles conheciam muito bem tudo isso. Era a realidade deles. E é por isso que Jesus falava de forma tão simples. Porque os religiosos faziam questão de não escutar as suas palavras, faziam questão de não enxergar o seu reino. É por isso que era simples, para que eles pudessem perceber quem era do reino e quem não era. E Lucas faz questão de apresentar isso a Teófilo de uma maneira também simples. Como se nas palavras de Jesus, Lucas dissesse o seguinte para Teófilo: a parábola, ela é muito simples. A semente que caiu pelo caminho são as pessoas que recebem a palavra. Caíram no lugar duro, não tem coração. Esses caras não são do reino, Teófilo. Mas Lucas, eles são de Israel, eles têm as bandeiras de Israel. Eu sei, Teófilo. Eles têm a bandeira de Israel, eles falam aquelas palavras que só fala dentro de igreja e tal, mas não tem fruto ali. Parece muito com o que a gente vive nos dias de hoje, né? Vários costumes, uma propaganda, mas não tem fruto ali. Afinal, o que são frutos? Eu vou te dizer o que não são frutos. Frutos não são sinais, nem coisas extrasensoriais. Frutos não são poderes que acontecem. Frutos não são pirotecnias momentâneas, malabares, cuspe-fogo. Fruto é gente que vive como Cristo. E que de dentro deles produz o mesmo caráter, o mesmo amor, a mesma graça, a mesma honestidade, a mesma justiça, a mesma misericórdia, a mesma bondade, a mesma benignidade que eu vejo na pessoa de Jesus de Nazaré. O mesmo acontece quando nós olhamos para alguém e a gente consegue dizer: esse cara, ele é de Cristo, porque de dentro dele saem frutos visíveis que fazem com que eu perceba que esse cara andou com Jesus e que esse Jesus em espírito mora dentro dele, porque as coisas que ele está produzindo da boca para fora, elas fecham, elas condizem com as atitudes dele, e essas atitudes, elas são semelhantes com a graça que eu vejo em Jesus. Frutos não são milagres, gente. Isso é Deus quem faz. Eu e você, nós nunca faremos milagre nenhum. Nenhum homem nessa terra é capaz de fazer milagres. Apesar de ter um monte aí que diz que faz. E tem gente que acredita e compra essa ideia. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. É pelo nome de Jesus que os milagres acontecem. É pela vontade e soberania do Senhor que as coisas acontecem. É só você pensar que Ele criou o mundo inteiro e nem eu nem você, nós estávamos lá para fazer nada. Então como que alguém vai querer dizer que faz milagres? Nós não controlamos as ações do reino de Deus. Nós não temos o controle remoto, o joystick ali para fazer com que Deus faça o que a gente quer que Ele faça. Nós somos servos. Ele é o Senhor. Ele é o Rei. Nós somos servos. A semente que caiu sobre as pedras é aquele tipo de pessoa que não tem raiz. Ela fala de Deus, ela tem a semente de Deus, mas quando você vai ver é raso. Logo bate o sol e seca. Quando ela passa por uma situação que é necessário que de dentro dela saia um fruto de justiça, só sai porcaria e podridão. Porque não tem raiz. É gente que não ouve. É gente que não permite que a semente enraize. Porque a semente, ela é a palavra. A semente é a palavra que eu não só escuto, mas é aquela palavra que se enraiza dentro de mim. É uma palavra que vira modo de vida, que vira o meu lifestyle. E ela entra em conflito com as minhas deformidades. Porque dentro de mim, eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu tenho rancor, eu tenho preconceito, eu tenho intolerância. Eu tenho um caminhão de problemas e pecados, mas quando a palavra, ela vem e eu permito que ela crie raízes em mim, quem morre sou eu. Porque evangelho é morte. Sim, evangelho é morte. Aí você vai dizer, agora o Rômulo pirou de vez. Rômulo, peraí, Jesus não falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância? Exatamente. Mas para que a vida dele, como Jesus diz lá no capítulo 3 de João, para que eu tenha a vida dele,
A minha vida tem que desaparecer. Receber o evangelho é receber um conflito dentro de mim. Um conflito entre o que o reino de Deus diz e o que a minha vontade de ser rei fica dizendo, gritando o tempo inteiro. Pessoas que não têm raiz nessa parábola são aquelas que são muito rasas. Tem um terceiro tipo ainda, que é aquele tipo que parece que tem raiz. São os que caíram numa terra aparentemente boa, mas tem outras ervas, outras coisas, tem espinho no meio, tem mato. São aquelas pessoas que a princípio parece que creram. Até começa a florescer, mas aí os prazeres dessa vida, as coisas que elas querem, o vislumbre do dinheiro, da fama, dos likes, dos views, seja lá qual for o prazer, né? Suas próprias vontades, tudo isso vem sufocando a vontade de Deus. Esse foi sufocado pelas coisas desse mundo. Mas tem um quarto tipo, que é gente que ouve e escuta. Essa pessoa que escuta, a palavra, ela passa pelos tímpanos, anda alguns centímetros, chega até o cérebro e a pessoa conclui: eu preciso de Cristo. E aí essa palavra ela vai descendo mais um pouco e ela chega no coração. E quando ela chega no coração, essa pessoa se rende e ela diz que eu diminua e que ele cresça. Miserável homem que sou, crucificado estou com Cristo. Eu quero morrer para mim mesmo, para que a vontade dele seja feita. A semente que cai na terra boa é a palavra de Deus que entra e cria conflito comigo. Eu quero ler com vocês Mateus 7, do 15 ao 23. Vai aparecer aí também. O texto diz assim: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Nossa, como as palavras de Jesus são simples. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão, vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aí quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus ensinando que milagres não são frutos, mas fruto é caráter. Ah, mas você fez milagre? Fulano fez milagre? Então vamos lembrar de uma coisa: milagre não somos nós que fazemos. Quem faz milagres é o Senhor. Ah, mas você profetizou? Desculpa, amigão. Desculpa ferir teu ego. Você só abriu a boca. Ele é a palavra, ele é o Logos. Ah, mas você expulsou demônios? É o nome de Jesus que expulsa demônios. Para esse tipo de gente, ele dirá: vocês não têm a minha semente, vocês não têm os meus frutos. Então é como se Jesus ele dissesse a Teófilo aqui, através do escrito de Lucas, o seguinte: Teófilo, amigão, olha só, gente do reino é o tipo de semente que cai em terra boa e ela cria raiz. E essa raiz, ela rasga a terra primeiro e você não vê nada. Isso acontece em silêncio. Isso aí não acontece querendo views, querendo likes. Esse processo ele está acontecendo de dentro para dentro. Esse processo ele está acontecendo de dentro, mas para baixo, porque a semente ela estoura dentro da terra, ela vai crescendo para baixo, as raízes elas vão brotando e elas vão esmagando quem eu era, vão esmagando ali meus pensamentos, minha intolerância, meu preconceito, meu rancor, meu orgulho, meus prazeres. E eu, como boa terra, vou dando lugar para que essa raiz ela rasgue a minha vida e para que eu morra, e assim vai nascer um novo ser. Aí, Teófilo, só assim, depois que enraizou, presta atenção, Teófilo, aí é gente do reino.
Não importa quem a pessoa é, o que ela fazia, onde ela morava, porque Deus não vê as pessoas por fora. Ele vê terras para sua semente. Você e eu, nós temos a mania de rotular as pessoas, de estigmatizar as pessoas. Ah, é prostituta, é publicano. Aquilo ali é um safado, mentiroso, maluco, tatuado. Nessa aí eu ia estar ferrado, né? Mas Teófilo, olha só. Tá difícil entender tudo isso. Realmente a nossa condição cognitiva natural, ela não consegue perceber aquilo que só o Senhor faz dentro das pessoas. A nossa condição humana e limitada só consegue ver o que está por fora. Eu só consigo ver o que a pessoa veste, eu só consigo ver o que a pessoa usa, o que ela compra, é isso que eu consigo ver. Mas Teófilo, olha só, se você consegue perceber a bondade nas atitudes deles, se as palavras deles combinam com as atitudes, então, Teófilo, esse é o tipo de gente que é do reino. Eles ouvem a palavra penetra o ser deles, eles retêm essa palavra, se arrependem e ela os transforma e eles frutificam. Jesus não diz aqui que dentro de nós existem esses 4 tipos de solos, não. São 4 tipos de pessoas, algumas ouvem e frutificam, outras por qualquer motivo não recebem a palavra. Então, gente, eu e você, nós não escolhemos quem vai frutificar. Eu não mudo ninguém, nós só jogamos sementes. O nosso papel é de jogar sementes. Ainda bem que eu e você, nós não mudamos ninguém. Porque eu acho que eu seria um cara muito arrogante se isso acontecesse. Eu ia ser um cara muito soberbo. Embora tem gente que acredite que muda as pessoas, que faz milagre, né? O que vai acontecer dentro das pessoas é o próprio Senhor quem faz. Nós só jogamos sementes. Não depende de nós, porque o nosso esforço ele só chega até os ouvidos, mas muitos nem vão escutar. Muitos não querem morrer para si mesmos e seguem sem permitir que o melhor aconteça, sem permitir o perdão, sem permitir que essa semente venha, rasgue suas terras e gere frutos dignos de arrependimento. Algumas vezes a gente até pode ver milagres. Algumas vezes a gente até pode ver sinais, porque isso é o Senhor em sua misericórdia que faz. Mas se nós não vemos frutos de transformação do caráter, não tem o reino de Deus ali. Não tem o reino de Deus ali. E às vezes nós nos decepcionamos com a religião, às vezes nós nos decepcionamos com o testemunho de pessoas, porque elas dizem que são evangélicas, mas Jesus ele disse que nem todos que falam Senhor, Senhor, são do reino. Nisso tudo aqui eu percebo a tentativa de Lucas dizer a Teófilo, Teófilo, procure aqueles que são do reino. Gente disposta a admitir o seu pecado, pronta para se arrepender. Procure pessoas que são do reino, Teófilo. Não basta só ouvir. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, a gente está indo para o final. Como é que está a tua vida? Como é a tua vida hoje? Eu te pergunto isso porque esses dias eu conversei com 2 pessoas aqui da comunidade e uma falou para mim, Rômulo, olha, às vezes eu tenho uma vontade de sair cavando em algumas terras aí para ver se muda alguma coisa. E eu só lembrei para ela das palavras de Jesus, olha, nós só lançamos sementes. Continua lançando as tuas sementes aí. Outra veio me perguntar sobre a questão dos frutos. Como que eu vou saber se eu sou uma terra boa? E eu só lembrei para ela o seguinte, olha, se você está lutando contra você mesma, contra o seu pecado, admitindo as suas limitações, se você ama Jesus, se você busca na sua palavra, se você está querendo que as suas raízes se aprofundem em você, isso é um sinal que você é terra boa. Então relaxa, continua lutando. A vida aqui, gente, nessa terra que nós estamos, ela é boa, mas em algum momento ela acaba e no fim todo mundo vai para uma vala, para uma cova, para um sepulcro, de forma igual. Mas enquanto nós estamos aqui, nessa vida, tem o reino de Deus entre nós. E através de Jesus, o reino de esperança ele veio até nós. Através de Jesus, o próprio Deus vem e vive no nosso meio. Através de Jesus,
o reino de amor ele veio e se espalhou. E esse mesmo Jesus, ele escolheu um trono para viver entre nós. A gente vai cantar uma canção agora. Enquanto a gente canta essa canção, eu te peço para refletir sobre o que a gente está falando até aqui. Te peço para fazer uma reflexão sobre o que a gente está dizendo. Ok? Mundo sem luz, anunciou-se a salvação, ao homem se fez um brilho na escuridão, nasceu em Belém, a esperança do Salvador cresceu entre nós, em graça e poderoso amor. Viveu a servir aqueles que o mundo esqueceu e a todos contou as boas novas vindas de Deus, ao Pai submeteu a vida por um plano maior, o sangue verteu e sobre a morte triunfou, a esperança veio até nós. O próprio Deus conosco viveu, o reino de amor se espalhou, um trono entre nós escolheu. O cego viu, o coxo andou e a justiça se cobriu, e um lugar ao pecador em sua mesa se abriu, e o faminto alimentou com muito mais que vinho e pão. O Pai do céu apresentou e deu de graça salvação. O cego viu, o coxo andou e a justiça se cobriu, e um lugar ao pecador em sua mesa se abriu, e confiou em nossas mãos um reino de amor e paz, e nos chamou a dividir o que de graça veio a nós. A esperança veio até nós, o próprio Deus conosco viveu, o reino de amor se espalhou, um trono entre nós escolheu. O cego viu, o coxo andou e a justiça se cobriu, e o lugar ao pecador em sua mesa se abriu, e o faminto alimentou com muito mais que vinho e pão. O Pai do céu apresentou e deu de graça salvação. O cego viu, o coxo andou e a justiça se cobriu, e um lugar ao pecador
em sua mesa se abriu e confiou em nossas mãos um reino de amor e paz e nos chamou a dividir o que de graça veio a nós. Para a gente encerrar o que foi dito até aqui, eu queria dizer algumas coisinhas a mais para vocês. Busque por pessoas que amam o reino de Deus. Relacione-se com essas pessoas. Dividam as cargas uns dos outros. Caminhem juntos. Continue sendo terra boa. Ame a Jesus, ame seu reino. Tá rasgando? Tá doendo? Parece que seu ego tá morrendo? Quando você lê os evangelhos, você diz, miserável homem que sou. Se isso está acontecendo contigo, é um bom sinal. É um bom sinal morrer para que o reino de Deus cresça dentro de você. Nós entramos no reino de Deus através da nossa entrega, da nossa humildade, da nossa confiança, da nossa disposição de começarmos a trabalhar o nosso coração a fim de nos tornarmos o tipo de pessoa que o Senhor deseja que nós sejamos. Assim como Jesus falou para os discípulos de João Batista, rapaziada, digam lá para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando, os leprosos estão sendo curados, as boas novas estão sendo levadas aos pobres. Se você quer ver esse reino se manifestando entre nós, eu quero. Eu oro por isso. Eu anseio por isso. Busque o reino de Deus, seja a terra boa, ame a Jesus, ame o seu reino. E lembra, está doendo, está rasgando, isso vai acontecer. Isso vai acontecer sem gerar ibope. Isso não vai te dar status. Isso não vai te dar likes. Isso vai doer. Isso vai conflitar contra o teu ego, contra o teu eu. Mas o reino vai brotar dentro de você. E as pessoas vão olhar e vão falar, caramba, o que ele diz, o que ele fala, parece com o que Jesus disse e falou. As terras boas, elas vivem de morte em morte, de ressurreição em ressurreição. Porque todos os dias decidem morrer um pouco mais para que Cristo cresça dentro delas. Se isso que eu falei aqui fez sentido para você, e você quer ter esse Jesus, esse reino na tua vida, na tua frente aí, nesses tecidos, tem alguns cartões, você pode marcar aí, convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Ou se você já está aqui caminhando com a gente, quer ser batizado, você pode marcar quer ser batizado. Quero me tornar membro, tem tudo aí para você marcar. Ou se você está chegando agora e assim como Teófilo, você deve ter ficado confuso com tudo isso que eu disse, com tudo isso que você vê, você pode marcar aqui, ó, gostaria de entender melhor a Bíblia. E aí você põe no meio do cartãozinho seu nome, seu e-mail ou seu telefone, tá? A sua idade. Antes de sair, passa naquele balcão ali no fundo onde está a Sabrina, ela não vai te enquadrar, não vai te fazer uma entrevista sobre a tua vida, você pode largar ali e sair correndo, tá? Não tem crise, larga o cartãozinho ali, que nós vamos entrar em contato contigo e de alguma maneira a gente vai te ajudar nessa caminhada. Que nosso amado Jesus de Nazaré, Ele abençoe tua vida, Ele abençoe tua semana, que o reino de Deus se manifeste entre vocês. Que a paz e bem de Jesus de Nazaré sejam marcadas na tua vida durante essa semana, que você perceba o reino se manifestando. Amém? Amém. Vão em paz, que Jesus abençoe vocês. Amém. Sim, eu sou salvo.